Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos estudar a aula número 8 da disciplina de circuitos elétricos em corrente contínua. O título dessa aula é Teoremas de Milman, Substituição e Reciprocidade. Bom, então, hoje nós vamos dividir a aula em 3 etapas diferentes. Vamos falar sobre cada um desses teoremas por vez. E vamos começar então falando sobre o teorema de Milman. Vamos relembrar, antes de falar do teorema propriamente dito, o que nós já sabemos a respeito de associação de fontes. Nós aprendemos que podemos associar fontes de tensão que estão em série, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente pensar como que a gente pode fazer a associação entre essas 3 fontes que aparecem entre os pontos A e B, nesse trecho aí de circuito. Se essas 3 fontes que são reais, né, tem a fonte de tensão em série com o resistor, nós observamos que elas 3 estão em série. Então, para a gente encontrar uma fonte só equivalente a essas 3, para colocar essa fonte equivalente entre os pontos A e B, o que nós podemos pensar? Nós podemos fazer a soma algébrica das tensões que estão sobre cada uma das fontes. Nesse caso, como todas as 3 fontes estão com o mesmo sentido, né? O sentido da tensão das 3 está para a direita, nós podemos desenhar a fonte equivalente para a direita também. Como que a gente encontra o valor da tensão da fonte equivalente? Basta somar 5 mais 12 mais 9, que dá 26 volts. E as resistências, como as 3 estão em série, nós vamos somar também. Então, 2 ohm mais 1 ohm mais 1 ohm e meio dá 4,5. Então, assim, a gente obtém a fonte equivalente a essas 3. Coloquei um outro exemplo aqui embaixo. Agora, as 3 fontes também estão com a mesma polaridade, as 3 têm polaridade para a esquerda agora. O que a gente faz? Para poder encontrar o equivalente, como as 3 estão para a esquerda agora, eu vou colocar o equivalente com o sentido para a esquerda também. E vou somar o valor dessas 3 tensões. Então, 6 mais 1 volt mais 7 volt dá 14 volt para a tensão equivalente. E as resistências, mais uma vez, nós podemos somar. Fazendo R1 mais R2 mais R3, nós temos uma resistência total de 4 ohm. Vocês sabem também que para esse terceiro caso aí, que nós temos fontes com 2 polaridades diferentes, algumas estão com a polaridade para a direita e outras para a esquerda. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma soma algébrica, né? Uma soma que considera sinais. Então, se eu for colocar aqui a seta da tensão sobre essa, ela está para a direita, aqui ela está para a esquerda, e aqui na terceira fonte ela está para a direita também. O que eu faço? O equivalente, eu coloco o equivalente para a direita ou para a esquerda? Eu escolho. Eu posso escolher tanto colocar o equivalente para a direita, como também para a esquerda. Nesse caso aqui, eu resolvi colocar o equivalente para a esquerda. Então, na hora de fazer a soma algébrica, o que eu faço? As tensões que estão com sentido para a esquerda, eu somo com sinal positivo. As que estão com sentido para a direita, eu vou somar com sinal negativo, né? Então, olha só, aqui eu coloquei o equivalente para a esquerda, então eu somei menos 3 mais 7 menos 2. Menos 3 mais 7 menos 2 dá uma tensão equivalente de 2 volts. E as resistências? Eu tenho que olhar a polaridade de resistência? Claro que resistência não tem polaridade, não tem sentido a gente falar em polaridade para resistência. Então, a gente pega e simplesmente faz a soma de R1, R2 e R3. Meio mais 1,5 mais 1 dá uma resistência equivalente total de 3 ohm. E se nós pensarmos em fontes de corrente? As fontes de corrente, nós aprendemos a fazer associação em paralelo.
Então, nesse caso aqui, olha só, nós temos três fontes de corrente que são reais, tem o resistor em paralelo, né, com elas, e todos esses elementos estão em paralelo. Então, para eu encontrar uma fonte só equivalente a essas três, o que nós podemos fazer? Mais uma vez, nós fazemos a soma algébrica das correntes. Então, se as três estão para cima, eu vou colocar um equivalente para cima e vou somar o valor de corrente das três. Então, fica 5 mais 1 mais 2. Eu tenho o equivalente de 8 amperes para cima. E as resistências? Como que eu encontro a resistência equivalente das três? Basta eu fazer o paralelo. Esses três resistores estão em paralelo, eu faço o paralelo de 6 com 6 com 6. Nesse caso, os três resistores são iguais, né? Então, nós sabemos que o paralelo vai dar 6 dividido por 3, 2K ohm. Nesse segundo desenho, nós podemos ver que todas as três fontes de corrente estão com sentido para baixo, então eu vou colocar o equivalente para baixo e vou somar as três correntes. 2,5 mais 2 mais 1,5, dá um equivalente de 6 amperes. As resistências, mais uma vez, coloco as três em paralelo, 3K com 3K com 3K em paralelo, nós temos um equivalente de 1K ohm. E agora, nesse terceiro caso aqui, que nós temos fontes de corrente com sentido para cima e para baixo, o que nós fazemos? Nesse caso, mais uma vez, a gente tem que eleger qual que é o sentido que a gente vai querer colocar na fonte equivalente. Olha, nesse caso, eu decidi fazer um equivalente para cima. Se eu decidir colocar o desenho do equivalente para cima, na hora que eu for somar algebricamente as correntes das fontes, quem tiver para baixo, eu vou somar com o sinal negativo, e quem tiver concordando aqui com o sentido que eu coloquei para equivalente, que é para cima, eu somo com o sinal positivo. Então, nesse caso aqui, como 3,5 está para baixo, vai ficar menos 3,5, mais 2,5, mais 3, que dá um equivalente total de 2 amperes para cima. E as resistências, como nós já dissemos, não tem polaridade, basta a gente fazer o paralelo de 5 com 3 com 4. Fazendo o paralelo dessas três, a gente tem 1,28K ohm. Então, aí nós conseguimos reduzir as fontes de corrente que estão em paralelo. Bom, agora que nós já lembramos esse processo de reduzir fontes em uma só equivalente, vamos ver no que o Teorema de Millman nos ajuda, né? Para que ele serve? Ele vai servir em circuitos desse tipo aqui. Olha só, nós temos nesse circuito à esquerda três fontes de tensão que são reais e estão em paralelo. Tá vendo? Nessa parte aí que está destacada em azul, no circuito da esquerda, nós temos três fontes de tensão reais em paralelo. Como que eu encontro uma fonte de tensão real equivalente a essas três que estão em paralelo? Se elas estivessem em série, bastava a gente fazer o procedimento que nós acabamos de comentar na tela anterior, né? Agora, como elas estão em paralelo, nós não sabemos, né? Não temos uma formulação ainda para poder encontrar essa fonte de tensão equivalente. Uma segunda aplicação do Teorema de Millman é para casos que aparecem nessa configuração aí. Olha só, nós temos nesse caso três, né, nesse desenho aí, três fontes reais de corrente. Olha aqui, a fonte 1, a fonte 2 e a fonte 3 de corrente, que são fontes reais, e elas estão em série. Então, nesse caso aqui, quando a gente tem um conjunto de fonte de corrente real em série, nós ainda também não sabemos, né, como fazer para poder encontrar uma só equivalente. Se essas três aqui tivessem em paralelo, a gente faria conforme mostrado anteriormente. Mas agora, como elas estão em série, como que a gente faz para encontrar esse equivalente? Então, é para isso que o Teorema de Millman serve. Ou para encontrar o equivalente de fontes de tensão reais que estão em paralelo, ou para encontrar o equivalente de fontes de corrente reais que estão em série.
Bom, então vamos começar a analisar a primeira aplicação do Teorema de Milman, que é justamente o caso que nós temos três fontes de tensão reais que estão em paralelo. Se eu quiser obter o equivalente delas três, se eu quiser transformar elas três em uma só, qual que é uma primeira ideia que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar em transformar separadamente cada uma delas para a fonte de corrente. Então, o procedimento para encontrar, né, a fonte equivalente segue as seguintes etapas. Olha só, transformar cada fonte de tensão em uma fonte de corrente equivalente. Então, eu vou transformar essa primeira aqui numa fonte de corrente, vou transformar a segunda fonte de tensão em fonte de corrente e vou transformar a terceira fonte de tensão em fonte de corrente. Quando eu fizer essa transformação, eu vou ter três fontes de corrente que estão em paralelo. Aí, a partir disso, eu posso reduzir essas fontes de corrente em uma só, e no final eu converto essa fonte de corrente equivalente para uma fonte de tensão. Vamos então seguir o passo a passo para a gente entender como que esse processo vai ser feito. Olha só, quando eu fizer a transformação de cada uma dessas fontes de tensão em fontes de corrente, nós vamos obter essa configuração. Então, essa fonte de corrente primeira aqui, em paralelo com o R1, ela é o resultado da transformação da primeira fonte de tensão. Isso daqui é o resultado da transformação da segunda fonte de tensão, e isso é o resultado da transformação da terceira fonte de tensão. Como que a gente transforma, né? Fonte de tensão em fonte de corrente. Nós já aprendemos, desde a aula 2, que se eu quiser encontrar essa corrente equivalente aqui da fonte transformada, basta a gente dividir a tensão da fonte pela resistência dela, né? Então, se eu dividir E1 por R1, eu obtenho a corrente equivalente da fonte 1. Aqui, mesma coisa. Quem que vai ser o I2? O I2 vai ser E2 sobre R2. Quem que vai ser a corrente I3? Vai ser E3 dividido por R3. E os resistores? O que nós fazemos com os resistores? Os resistores não mudam de valor. Nós só vamos colocar eles aqui em paralelo com a fonte de corrente, né? Então, o R1 ficou aqui, o R2 também está aqui, e o R3 também está aqui em paralelo com a fonte de corrente. Pronto, então agora nós temos 6 ramos, né, que estão em paralelo, e eles, essa parte toda destacada em azul, aqui no circuito de baixo, é equivalente a essa parte toda que está destacada em azul no circuito de cima. Agora, vamos continuar. Uma coisa aqui que é bom vocês ficarem atentos é que a polaridade das fontes de corrente transformadas sempre tem que concordar com a polaridade da fonte original. Então, as fontes de tensão no circuito original estavam todas com a polaridade para cima. Então, nós colocamos todas as fontes de corrente com a polaridade para cima também. Se a gente quiser encontrar o equivalente agora dessas três fontes de corrente que estão em paralelo, nós podemos escrever o equivalente como sendo uma fonte de corrente com a polaridade para cima, e aí a gente pode somar, né? I1 mais I2 mais o I3. E as resistências, o RE, que é equivalente, nós podemos encontrar a partir do paralelo de R1, R2 e R3. Vamos fazer isso, então. O que eu posso fazer para encontrar uma fonte de corrente apenas que seja equivalente àquelas outras três que estavam na tela anterior? Bom, o I equivalente, ele vai ser a soma das três correntes, das três fontes que estavam em paralelo. Então, o I equivalente vai ser I1 mais I2 mais I3. Aí, no lugar de I1, conforme nós vimos, né? Acabamos de ver ali na tela anterior, o I1 é E1 sobre R1, I2 é E2 sobre R2, e o I3 é E3
sobre R3. Quem que vai ser o REQ, a resistência equivalente da fonte? Como nós tínhamos R1, R2 e R3 em paralelo, basta a gente encontrar a resistência equivalente do paralelo das três. Então, eu faço o inverso da soma dos inversos das resistências. Então, a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Bom, agora eu passo para o último passo, que é transformar essa fonte de corrente que nós acabamos de obter em uma fonte de tensão equivalente. No começo dessa configuração, a gente não estava falando do circuito em termos de fonte de tensão? Não eram 3 fontes de tensão em paralelo? Então, agora vamos transformar essa fonte de corrente aqui em fonte de tensão para poder dar a resposta final que a gente estava procurando. Uma fonte de tensão, resultado do paralelo daquelas 3 primeiras. Como que eu faço agora? Agora, eu vou transformar, né? Basta a gente transformar, usar o conceito de transformação de fontes de corrente em tensão. Então, o meu RE, que nós sabemos que continua o mesmo, né? Vou colocar ele em série com a fonte de tensão. E a tensão dessa fonte equivalente, o E equivalente, ele é dado pela multiplicação entre a corrente I equivalente vezes a resistência equivalente. Então, o E equivalente vai ser REQ vezes o I equivalente. Vamos colocar, então, fórmulas, né? Como a gente já obteve anteriormente a forma de obter o IEQ e o REQ, o que eu posso fazer? O EEQ, que vai ser a multiplicação da resistência equivalente vezes a corrente equivalente, vai ser resistência equivalente vezes corrente equivalente. Essa fórmula, se vocês observarem, ela depende apenas dos valores de resistência e dos valores das tensões lá da configuração original, lá do começo, quando a gente tinha as 3 fontes de tensão. Resumindo, então, o que nós fizemos, o desenvolvimento que nós pensamos, esse circuito da esquerda, para ele ser equivalente ao circuito da direita, nós podemos usar essas fórmulas aqui que estão prontas, né? Para poder obter a resistência equivalente e a tensão equivalente. Bom, vocês estão vendo que essa fórmula, escrita em função de resistência, ela é um pouquinho grande, né? Ela fica uma fórmula grande. Existe uma outra maneira de escrever ela, que é, ao invés de escrever em função de resistência, a gente escrever em função de condutância. A condutância, nós sabemos que é o inverso da resistência. Então, só uma outra maneira, né, de escrever a mesma informação que eu apresento aqui para vocês, em função de condutância, unicamente para a fórmula ficar um pouco menor, tá? Mas em termos físicos, nós estamos falando da mesma coisa. Em termos matemáticos, né, nós sabemos que a resistência é o inverso da condutância. Então, só mudou mesmo a maneira de escrever. Se vocês pensarem na aplicação do Teorema de Milman, então, é simplesmente saber aplicar essa formulação. Se vocês não lembrarem ou não quiserem, né, memorizar as fórmulas para aplicação do Teorema de Milman, essas fórmulas aí diretas, vocês podem fazer todo o raciocínio que nós fizemos. Transforma cada uma das fontes de tensão em fonte de corrente, acha uma de corrente equivalente e depois transforma ela em tensão. Não tem problema nenhum. Ou nós fazemos todo esse processo, ou nós podemos já usar direto essas formulações escritas em termos de resistência ou de condutância para obter direto o circuito equivalente. Vamos passar agora para a segunda aplicação do Teorema de Milman, que é essa situação que nós temos fontes reais de corrente que estão em série. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu vou desenvolver aqui com vocês, nós temos 3 fontes de corrente reais em série.
Como que nós fazemos para resolver isso? Bom, a gente poderia pensar em uma estratégia semelhante à que nós fizemos anteriormente. Então, qual seria a ideia? Vamos transformar cada uma dessas fontes de corrente em fontes de tensão reais. Aí, nós fazemos o equivalente dessas fontes de tensão que vão estar em série. E depois, nós transformamos essa fonte de tensão final equivalente numa fonte de corrente. Bom, então vamos lá. Vamos transformar cada uma das fontes de corrente em uma fonte de tensão. Então, a primeira aqui, que foi chamada de I1 em paralelo com R1, nós podemos escrever ela na forma de fonte de tensão, com a tensão, né, que é obtida simplesmente pela multiplicação entre resistência e corrente. Então, nós podemos fazer R1 vezes I1, e essa tensão vai estar em série com o resistor R1. Aqui vai acontecer a mesma coisa para a fonte 2, achamos a tensão equivalente dela, R2 vezes I2, em série com o resistor R2, e a terceira, mesmo raciocínio, nós colocamos aqui o E3 escrito como a multiplicação de R3 vezes I3, e em série com ele colocamos o resistor R3. Agora, nós temos 3 fontes de tensão que estão em série. Cuidado sempre com a polaridade, né? Aqui em cima, as fontes de corrente, elas estavam todas com a polaridade voltada para a direita. Então, no circuito de baixo, nós também colocamos todas as tensões com a polaridade voltada para a direita. O que a gente faz agora, então, para poder obter o equivalente? A gente pode somar, né? Vamos somar E1 mais E2 mais E3. E as resistências, nós também somamos, porque as 3 estão em série. Então, o equivalente das 3, a gente obtém fazendo a soma. Então, ao encontrar o equivalente das 3 fontes de tensão em série, a gente sabe que a tensão total vai ser a soma de E1 mais E2 mais E3. Quem que é E1? R1 vezes o I1. E2, R2 vezes I2. E o E3, R3 vezes o I3. E quem que é a resistência equivalente, né, total das 3? Vai ser simplesmente a soma das 3 resistências, porque todo mundo estava em série. Agora, nós podemos passar, então, para a última etapa, que é converter essa fonte de tensão equivalente em uma fonte de corrente equivalente. Então, eu coloquei aqui o circuito, a fonte de corrente equivalente, ela é escrita com o IEC. O IEC vai ser simplesmente a tensão equivalente dividido pela resistência, REC. E a resistência, nós vamos colocar ela aqui em paralelo com a fonte de corrente. Bom, então, com base no que nós acabamos de falar, quem que vai ser o IEC? Vou colocar aqui a expressão do EEC no numerador, dividido pela expressão do REC no denominador, e assim a gente tem a expressão direta para obter a corrente equivalente da fonte final. Resumindo, então, o nosso procedimento, o que a gente pode dizer? Se a gente tem uma quantidade de fontes reais de corrente que estão em série. Para a gente encontrar a fonte de corrente equivalente, nós podemos usar essa fórmula, né? O IEC equivalente. E se a gente quiser encontrar a resistência equivalente, basta somar as resistências das fontes reais, R1 mais R2 mais R3, dependendo da quantidade de fontes que nós temos aí na configuração. Então, essa é a fórmula escrita em termos de resistência. Assim como nós fizemos para o caso anterior, a gente pode escrever essa mesma informação de uma maneira diferente. Então, a gente pode escrever também em termos de condutância. Então, em termos de condutância, as fórmulas ficam escritas dessa maneira aí, apresentada no lado direito da tela. Mais uma vez, eu digo que é a mesma, né, informação, só que escrita
de forma diferente. No caso anterior, quando a gente estava reduzindo fontes de tensão que estavam em paralelo, a fórmula ela fica menor, ela fica mais simples quando escrita na forma de condutância. Agora que nós estamos fazendo o equivalente de fontes de corrente reais que estão em série, nós percebemos que a formulação fica mais simples escrita em termos de resistência. Mas eu coloquei as duas possibilidades em ambos os casos para vocês terem condições de consultar quando for necessário. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, então, alguns exemplos de aplicação do Teorema de Milman. O primeiro que eu coloquei diz o seguinte: utilizando o Teorema de Milman, encontre a corrente IL. Vamos olhar o exercício e pensar onde que o Teorema de Milman pode nos ajudar. Conforme a gente acabou de ver, para o caso de fontes de tensão, né, porque esse circuito só tem fontes de tensão. Então, quando nós temos fontes de tensão, o Teorema de Milman nos ajuda para o caso de existir fonte de tensão real em paralelo com outras fontes de tensão reais. Nós temos fontes de tensão reais aqui nesse circuito. Olha só, se nós olharmos o lado da esquerda aí do circuito, a gente pode perceber que a gente tem uma fonte de tensão de 8 volt em série com uma resistência de 6 ohm. Depois, num ramo paralelo, a gente tem a fonte de 3 volt em série com o resistor de 3 ohm. E num ramo paralelo, a gente tem a fonte de 4 volt em série com o resistor de 1 ohm. Ou seja, eu tenho 3 ramos que estão em paralelo e cada um desses ramos tem uma fonte de tensão real. Então, nesses 3 ramos, eu posso aplicar o Teorema de Milman. Para a gente relembrar, vou colocar aqui as fórmulas do Teorema de Milman para a gente poder encontrar uma fonte de tensão que seja equivalente a essas 3 que estão aí dentro da região que foi destacada no circuito. Então, eu coloquei as fórmulas escritas em função de resistência, porque nós temos aí os valores de resistência, né, já prontos. Então, fica mais fácil a gente trabalhar com resistência do que com condutância nesse caso. Bom, então, quando eu encontrar uma fonte só de tensão equivalente, onde no circuito que eu vou colocar ela? Eu vou colocar ela no lugar dessas 3 outras, né, que eu vou substituir. Então, eu vou colocar ela entre esse ponto aqui de cima do circuito, que eu acabei de destacar aí, em verde, e esse ponto aqui de baixo, certo? Então, se eu chamar esses pontos aqui de A e B, para a gente ver como que vai ficar o circuito depois de transformar em uma fonte de tensão apenas. Bom, nós temos, então, para encontrar a resistência equivalente dessa fonte, que fazer o paralelo, né? Então, eu vou usar a formulazinha do paralelo, os valores de resistência R1, R2 e R3, nós temos aí, então, fica 1 dividido por 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 1, né? O R1 vale 6, o R2 vale 3 ohm e o R3 vale 1 ohm. Ao fazer essa conta, nós encontramos o REC de 0,6667 ohm. Agora, nós temos que pensar na tensão, né? Vamos aplicar aí a fórmula para poder encontrar a tensão equivalente. Não sei se vocês observaram, mas na hora de escrever a fórmula, a gente deixou elas com mais e menos aqui, tá vendo? Mais e menos E1 sobre R1, mais e menos E2 sobre R2, mais menos E3 sobre R3. Por quê? Porque esse mais ou menos depende das polaridades das fontes, né? Nós sempre fazemos uma soma algébrica. Então, olha só, eu tenho aqui em cima o ponto A, e eu tenho aqui embaixo o ponto B, os pontos aí do circuito.
O que eu tô querendo encontrar? Tô querendo encontrar uma fonte só de tensão que substitua essas três. Então, entre os pontos A e B, para cá, para a esquerda, vai continuar o circuito, né? O circuito vai continuar aqui normalmente. Agora, aqui, nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar e colocar uma resistência, que é esse RE aí, que nós acabamos de calcular, 0,6667 ohm, e ela vai ficar em série com uma fonte de tensão. Qual que é a polaridade dessa fonte de tensão? Eu vou colocar ela para cima ou para baixo? Aí independe, a gente que escolhe, a gente vai escrever o equivalente da maneira que a gente preferir, certo? Então, eu vou colocar o meu equivalente aqui para cima, eu vou escrever meu equivalente para cima, o polo positivo e depois o polo negativo, dessa forma. Bom, se eu coloquei a minha fonte equivalente para cima, o que eu vou fazer? Para decidir se eu vou colocar mais ou menos aqui da fórmula, eu vou olhar as fontes que estiverem concordando com o sentido que eu elegi aqui para equivalente, eu somo com o sinal positivo. As fontes que estiverem em sentido oposto a esse que eu elegi aqui para a fonte equivalente, eu coloco com o sinal negativo. Então, vamos ver aqui, o primeiro ramo, que tem a fonte de 8 volts, observa que o 8 volts, ele tá para baixo, né? Essa polaridade. Tá no sentido oposto ao que eu arbitrei aqui por equivalente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar menos 8 sobre R1. E a outra fonte de tensão? A fonte de tensão de 3 volts. A fonte de tensão de 3 volts, ela tá com a polaridade para cima. Ela tá com a mesma polaridade que eu arbitrei por equivalente. Então, ela vai ficar positiva, mais 3 sobre R2. E a terceira fonte de tensão, o 4 volts. O 4 volts, ele tá com a polaridade para baixo. Então, o 4 volts também tá oposto a isso aqui que eu arbitrei. Então, eu vou colocar ele com sinal negativo. Então, o 8 e o 4 volts vão ficar negativos, e o 3 volts, que é o único que concorda aqui com o sentido para cima, ele vai ficar positivo. Então, olha só como que ficou. Menos 8 sobre R1, que é 6, mais 3 volts sobre 3 ohm, que tá aqui, menos 4 volts sobre 1, que tá aqui, dividido por 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Os valores de resistência, né, mais uma vez, a gente não se preocupa, a resistência não tem polaridade. A gente tem que preocupar só com os sinais das tensões. Bom, então a gente faz essa conta e encontra uma tensão equivalente de menos 2,8889. O que isso significa, né? Que essa tensão aqui, do jeito que eu desenhei, ela tá negativa, ela vale menos 2,8889 volts. Bom, se você observou que o resultado que você encontrou tem o sinal negativo, você sabe já que isso significa que, na verdade, essa fonte de tensão, para ela ficar positiva, a gente teria que desenhar ela para baixo, né? Então, a gente poderia colocar o desenho para baixo e o sinal positivo da tensão. Só que eu preciso fazer isso? Não preciso, não tem nada de errado a gente deixar ela com a polaridade para cima e deixar ela com o sinal negativo, não tá errado. Então, ou a gente deixa assim, ou a gente inverte símbolo e sinal, coloca ela para baixo com o número positivo. Tanto faz, né? A mesma coisa. Bom, então aqui está o nosso circuito transformado. Onde que estão os pontos A e B? Os pontos A e B estão aqui, ó. A tá aqui e o B tá aqui embaixo. Então, entre os pontos A e B, que a gente tinha aqui à esquerda aquelas 3 fontes de tensão real em paralelo, nós substituímos por uma fonte só equivalente, da forma que tá aí. Bom, o circuito tem ainda outras 2 fontes, né? A de 8 volts e a de 12 volts.
Por que que essas duas fontes não entraram no cálculo do teorema de Milman anteriormente? Porque elas não estão paralelo, né, com as outras. Os três ramos que estavam em paralelo, que eram os três à esquerda, nós fizemos o equivalente usando o teorema de Milman. Agora, a fonte de 8 volt e de 12 volt, elas não estavam em paralelo com as outras. Do jeito que nós desenhamos esse circuito agora, fica claro que essa fonte equivalente aí, que nós acabamos de obter, ela ficou em série com os demais elementos do circuito, né? Agora nós temos um circuito em série, todos os elementos estão em série. Eu vou precisar de usar mais o teorema de Milman agora? Não vou, já usei o teorema de Milman para aquilo que eu precisava. Agora eu posso escolher o procedimento que eu preferir para poder encontrar essa corrente IL que o circuito está perguntando, que o exercício está perguntando. Qual que vai ser o procedimento que eu vou usar? Ora, como todo mundo está em série agora, eu posso pensar em aplicar uma lei de Kirchhoff das tensões aqui, né? Bem simples, só para a gente poder encontrar essa corrente. Então, eu vou colocar aqui os sentidos das quedas de tensão nos resistores. Vou considerar que a corrente nessa malha está no sentido horário. Se eu considerar que a corrente está no sentido horário, aí estão as quedas de tensão sobre os resistores. Vamos fazer a equaçãozinha da malha agora. Como que vai ficar a equação da malha? Menos 2,8889, menos a queda sobre o resistor de 0,6667, né? Mais o 8 da fonte de tensão, menos a queda sobre o resistor de 3 ohm, menos a queda sobre o resistor de 5 ohm, menos a queda sobre o resistor de 2 ohm, menos 12 volt, igual a zero. Fechamos aí a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões. Então, agora tudo ficou em função dessa corrente I, que é a corrente de malha, né? Nesse caso, eu estou chamando a corrente de malha de I. Observe que essa I é a única corrente aí do circuito, né? Da configuração série. Então, uma vez que nós encontrarmos I é o próprio IL que o exercício perguntou. Então, basta resolver essa equaçãozinha agora. Eu vou reduzir os termos semelhantes, né? Nós obtemos menos 10,6667i igual a 6,8889. Passando dividindo, obtemos o I de menos 0,6458 ampere. Como nós já dissemos, o I é o próprio IL, então eu posso responder o exercício que o IL vale menos 0,6458 ampere. Vamos agora analisar esse segundo exemplo que pede para nós aplicarmos o teorema de Milman para encontrar a corrente IL. Bom, se é para a gente usar o teorema de Milman, nós precisamos fazer uma análise crítica da configuração para ver se realmente cabe o teorema de Milman ou não. Como nós só temos fontes de corrente nesse caso, quando que o teorema de Milman é utilizado em circuitos que têm fonte de corrente? Quando nós temos fontes de corrente reais que estão em série. Então, nesse caso aqui, nós temos fontes de corrente reais que estão em série. Às vezes, dependendo do jeito que a configuração é desenhada, fica um pouco complicado da gente enxergar. Então, para e pensa, olha só, nós temos esse primeiro conjunto aqui, que é uma fonte de corrente de 3 ampere em paralelo com o resistor de 5 ohm. Em seguida, nós temos esse segundo conjunto, fonte de corrente de 1 ampere em paralelo com o resistor de 2 ohm. E depois nós temos esse terceiro conjunto, fonte de corrente de 5 ampere em paralelo com o resistor de 3. Nós podemos enxergar esse conjunto como se fossem 3 pacotes que estão em série uns com os outros, 3 caixas, né, pretas fechadas, vamos dizer assim, e essas 3 caixas estão em série umas com as outras. Para ficar mais claro, eu desenhei o circuito dessa maneira aqui.
Olha só, é a mesma configuração, só que desenhada de uma maneira diferente. Então, nessa segunda aí configuração, fica mais simples da gente perceber que essas três fontes de corrente reais estão em série. Então, agora, o que nós vamos fazer? Aplicar o equacionamento do teorema de Millman para obter uma fonte só de corrente que seja equivalente a essas três que estão em série. Observa que quem vai entrar na conta do teorema de Millman são as três fontes de corrente, né? Esse resistor R4 aqui de 1 ohm, ele não entra na conta do teorema de Millman, porque ele não faz parte, né, de nenhuma fonte de corrente. Nós vamos fazer o equivalente apenas das três fontes de corrente reais. Colocando aqui, então, ao equacionamento que nós chegamos, né, em algumas telas anteriores. A resistência equivalente da fonte, ela é dada simplesmente pela soma de R1, R2 e R3. E o I equivalente, nós vamos ter que encontrar a partir dessa formulação. Bom, vamos primeiro achar a resistência equivalente, porque ela é mais rápida, né? Olha só, basta eu somar as resistências das fontes, então eu somo 5 mais 2 mais 3, 5 mais 2 mais 3, 10 ohm. Vai ser a resistência equivalente da fonte final. E o I equivalente? Mais uma vez, nós temos que ficar atentos ao mais e menos aqui da fórmula, né? Nós temos que fazer uma soma algébrica. Então, nós temos que pensar se vamos colocar mais ou se vamos colocar menos. Bom, o que eu vou fazer aqui? Igual nós fizemos anteriormente, eu vou pensar aqui nos terminais A e B. Então, vou colocar aqui o meu terminal A e do outro lado, eu vou colocar o terminal B. Por que é bom a gente colocar esses terminais? Para a gente não ficar perdido, ficar pensando onde que vai ficar a fonte equivalente, depois que a gente achar ela. Então, depois que a gente achar ela, eu vou ter que colocar essa fonte equivalente entre os pontos, entre os terminais A e B. Então, vou desenhar mais uma vez os terminais A e B aqui embaixo. Aqui está o terminal A. E de cá está o terminal B. Bom, essa fonte equivalente que eu vou colocar entre esses dois pontos, ela vai ser constituída por quê? Ela vai ser constituída por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Então, vou deixar aqui o espaço da fonte de corrente e vou colocar aqui também um resistor em paralelo com ela. O valor dessa resistência aí, do resistor equivalente, nós acabamos de achar, né? 10 ohm. Beleza. E aqui embaixo também, depois, entre os pontos A e B, a gente coloca o resistor R4 também, né? Continua o circuito aqui para baixo. Eu só tô colocando o equivalente aí da parte de cima, o que a gente vai ter como equivalente das três fontes que nós estamos achando aí. Bom, e agora, para a gente encontrar a corrente equivalente? Para poder encontrar a corrente equivalente, o que nós vamos ter que pensar? Nós vamos ter que arbitrar um sentido para a corrente da fonte equivalente. Eu vou arbitrar esse sentido para a direita. Como eu tô falando que a gente vai arbitrar, tanto faz, das duas maneiras dá certo. Só a gente tomar cuidado aí com a fórmula, que das duas maneiras dá certo. Então, eu arbitrei a fonte de corrente para a direita. O que isso significa? Isso significa que eu estou considerando uma fonte equivalente com a corrente para a direita. Então, na hora que eu for analisar essas três correntes aqui das fontes, eu vou analisar o sentido aqui delas para ver se eu vou colocar o sinal positivo ou negativo, considerando aqui em cima para a direita, certo? Considerando como se fosse aqui um sentido horário, né? Dessas correntes. Então, olha só. Aqui. A primeira corrente da primeira fonte, que é a fonte de 3 amperes, tá vendo que ela tá concordando com o sentido escolhido? Ela tá para cima, o sentido escolhido aqui nesse ramo também é para cima, então eu vou deixar a primeira positiva. A primeira que eu vou escolher aqui, ela é positiva.
Agora, a segunda fonte, ela tá com 1 ampere virado para a esquerda, que é o sentido oposto a esse que nós arbitramos lá no desenho final. Se é o sentido oposto ao arbitrado, eu vou escolher o sinal negativo para a segunda. E a terceira, que é a fonte de corrente de 5 ampere, ela também está com sentido oposto ao que eu arbitrei. Nesse ramo aqui, pelo que eu arbitrei, a corrente estaria descendo. E o 5 ampere está para cima. Então, aqui eu vou colocar negativo também, certo? Então, do jeito que nós acabamos de pensar, nós obtivemos aí mais a corrente de 3 vezes a resistência de 5, menos a corrente de 1 vezes a resistência de 2, menos a corrente de 5 vezes a resistência de 3. Dividido por R1 mais R2 mais R3, né? Dividido por 5 mais 2 mais 3. Ao fazer essa conta, nós chegamos, então, ao valor de IEC de menos 0,2 ampere. Então, a minha corrente equivalente aí, que eu acabei de achar, vale menos 0,2 ampere. Mais uma vez, significa, como deu negativo, né? Significa que eu arbitrei o sentido oposto ao que ela é verdadeiramente. Mas não precisa mudar nada, não tem problema. Pode deixar desse jeito com o sinal negativo, que tá tudo certo. Com base no que nós acabamos de perceber, então, esse é o novo circuito que nós obtemos. Nós reduzimos aquelas 3 fontes de corrente que estavam em série em apenas uma. Conforme a gente falou na tela anterior, aqui está o ponto A e do lado de cá está o ponto B. Entre o ponto A e B, então, a gente só tem uma fonte de corrente real equivalente agora. E temos também aqui embaixo, né, o resistor R4, que não participou dos cálculos do teorema de Millman. E agora? Agora que a gente já tem só esses elementos no circuito, fica bem fácil a gente resolver. O que a gente enxerga aqui? A gente tem uma fonte de corrente de menos 0,2 ampere e, em paralelo com essa fonte de corrente, nós temos 2 resistores, o resistor de 10 ohm e o R4, que é um resistor de 1 ohm. Então, eu tenho uma corrente total que vai ser dividida entre 2 ramos, né? Um pouco dessa corrente vai descer e passar aqui pelo resistor de 10 ohm, e o restante dessa corrente vai descer e passar pelo resistor de 1 ohm. Esse restante que eu acabei de desenhar aqui é o próprio IL, né? Então, para eu encontrar o IL, basta eu aplicar um divisor de corrente. Então, olha só, o IL vai ser, como eu só tenho 2 resistores em paralelo, eu aplico a fórmula simplificada do divisor de corrente. Então, eu tenho resistência que eu não quero, 10, dividido pela soma das duas que estão em paralelo, vezes a corrente total, que vai ser dividida entre as duas, vezes menos 0,2. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de L de menos 0,1818 ampere. Esse, então, era o valor de corrente procurado pelo exercício. Nós terminamos o exercício que pedia a aplicação do teorema de Millman. Agora que nós conseguimos compreender a teoria sobre Millman, vamos começar a estudar o teorema da substituição. Vamos ler o enunciado do teorema da substituição. Olha só. Se a corrente que atravessa um ramo qualquer de um circuito bilateral de corrente contínua e a tensão entre os terminais do mesmo ramo são conhecidas, esse ramo pode ser substituído por qualquer combinação de componentes que mantenha inalteradas a tensão e a corrente associadas ao ramo escolhido. Quando nós lemos o enunciado, parece um pouco estranho, né? Parece um pouco complicado, mas é bem simples. O que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, se você tem um ramo no circuito que você conhece a tensão entre os terminais daquele ramo
e a corrente total que entra e que sai, né, daquele ramo, você pode substituir esse ramo por qualquer outro, com elementos outros quaisquer, desde que se mantenha a tensão e a corrente nesse ramo inalteradas. Se você fizer essa substituição, o seu circuito como um todo não vai se alterar. Então, vamos ver alguns exemplos de ramos equivalentes para vocês entenderem melhor esse conceito. Então, olha aqui, eu tenho um ramo que eu marquei aí, né, os terminais dele com nomes de A e B. E nesse ramo, eu conheço a tensão entre os pontos A e B, a tensão é de 12 volts, e eu conheço a corrente total que passa por esse ramo, que é 3 amperes. O que eu posso fazer? Se eu tenho esse ramo num circuito que eu conheço, né, tensão e corrente nele, e eu substituir esse ramo por outro que eu tenha uma fonte de corrente de 3 amperes, e entre os terminais dessa fonte de corrente, eu vou ter os mesmos 12 volts. Ou seja, eu resolver o circuito nesse ramo com essa fonte de tensão da esquerda ou com a fonte de corrente da direita, eu estou resolvendo, na verdade, a mesma configuração. Todo o resto do circuito, o comportamento dele vai ser igual, não vai se alterar. Outra possibilidade aqui, olha só. Eu tenho agora os mesmos ramos, A e B. Entre A e B, eu tenho uma fonte de tensão de 6 volts e uma resistência de 2 ohm. Nesse caso, considerando que a corrente que passa aí pelo circuito é 3 amperes, para manter a equivalência, né? Qual que vai ser a tensão entre os terminais A e B? Olha só, se passa uma corrente de 3 amperes aqui no resistor de 2 ohm, eu vou ter uma queda de 6 volts. Aqui embaixo, eu tenho a queda da fonte de tensão, que é 6 volts também. Então, o total, né, de tensão que existe entre os terminais A e B, o total aqui, que está aí desenhado no circuito, é 12 volts. Então, esse ramo aqui que nós estamos acabando de ver, ele é também equivalente aos outros dois anteriores. Mesma tensão entre os terminais A e B e mesma corrente passando aí pelo terminal, que é 3 amperes. Outra possibilidade, olha só, eu vou agora escrever esse ramo em termos de uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência. Nesse caso, nós sabemos que temos uma corrente total nesse ramo que precisa ser de 3 amperes. Se eu considerei que 2 amperes desce por esse ramo, é claro que por esse ramo aqui só pode sobrar 1 ampere. Então, se eu tenho 1 ampere, para esse ramo aqui ser equivalente aos outros, eu preciso ter uma resistência de 12 ohm. Por quê? Uma resistência de 12 ohm, quando passa 1 ampere por ela, gera, né, uma tensão aqui de 12 volts. E eu preciso justamente que exista 12 volts entre os terminais A e B, para eu poder ter um ramo que seja equivalente aos anteriores. Então, o teorema da substituição, ele permite, né, que a gente faça essas trocas, essas substituições de ramos, garantindo que o circuito não vai se alterar, desde que a gente garanta que as tensões entre os pontos A e B e a corrente total do ramo aí, AB, não se altere. Vamos falar sobre alguns exemplos de circuitos com diferentes ramos equivalentes. Então, vamos considerar esse exemplo aí. E nesse circuito, depois que a gente resolver esse circuito, a gente percebe que aqui no ramo da fonte, nós temos uma corrente de 2 amperes. Aí, meio ampere desce por esse ramo aqui do resistor de 6 ohm. E o resto, 1,5 ampere, desce pelo ramo de 2 ohm. O que acontece aqui? Quando eu tenho meio ampere passando pela resistência de 6 volts, é claro que eu vou ter uma diferença de potencial, vou ter uma tensão de 3 volts, né? Entre os dois nós aí, de cima e de baixo. Então, sobre o resistor de 6 ohm, eu tenho uma queda de tensão
de 3 volts. Se eu quiser substituir esse resistor R2 por outros, né, por outras configurações de ramo, para manter o circuito equivalente, para não mudar a configuração do circuito, o que eu tenho que fazer? Eu sempre tenho que garantir que vai existir 3 volts de tensão entre os terminais desse ramo e meio ampere vai passar por esse ramo. Então, vamos fazer substituições. Olha só, eu vou substituir, então, aquele resistor do slide da tela anterior por apenas uma fonte de tensão. Qual que vai ser o valor de tensão que eu vou colocar para essa fonte, para manter a equivalência? Com certeza, vai ter que ser uma fonte de 3 volts, né? Para eu continuar tendo uma diferença de potencial de 3 volts, igual eu tinha no circuito da tela anterior. Então, se eu colocar essa fonte de tensão de 3 volts, vocês podem resolver novamente esse circuito e ver que nada no restante desse circuito vai mudar. Vai continuar passando aqui uma corrente de meio ampere pelo ramo e todo o resto aqui de tensões e correntes de fora desse ramo vão permanecer equivalentes ao circuito original. Outra possibilidade, eu quero agora substituir esse ramo por apenas uma fonte de corrente. O que eu faço? Qual que é o valor de corrente que eu vou colocar para a fonte? É claro que para manter a equivalência, eu vou ter que ter meio ampere passando por esse ramo. O que eu faço, então? Coloco esse ramo como tendo meio ampere. Se eu colocar meio ampere para essa corrente, eu vou observar que a queda de tensão entre esses dois pontos, nesse ramo, continua sendo 3 volts e todo o restante do circuito continua sendo equivalente ao original. Agora, eu vou substituir esse ramo por uma fonte de tensão em série com uma resistência. O que eu sei? Eu sei que tem que ter 3 volts entre os terminais e meio ampere passando por esse ramo. O que eu faço? Eu vou arbitrar alguma coisa primeiro. Olha só, nesse caso, eu arbitrei 1,5 para o valor de tensão da fonte. Bom, se eu tenho 1,5 para a tensão da fonte, qual que vai ser o valor de resistência para esse ramo ser equivalente aos anteriores? É só a gente pensar. Olha só, eu já tenho 1,5 aqui em cima da fonte. Quanto de tensão eu preciso ter sobre esse resistor para eu ter os 3 volts total que eu preciso aqui? É claro que vai sobrar 1,5 volt de queda de tensão sobre esse resistor. Se eu preciso de ter 1,5 volt de queda de tensão sobre esse resistor e eu preciso que passe por ele meio ampere de corrente, qual que vai ser o valor de resistência? Basta eu fazer 1,5 dividido por meio, que dá 3 ohm, né? Então, eu preciso de uma resistência de 3 ohm para colocar em série com essa fonte de 1,5 para eu poder obter um ramo equivalente. Por fim, uma última possibilidade ainda é eu substituir aquele ramo por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Nesse caso agora, vamos arbitrar primeiro o valor de corrente da fonte. Olha só, pela fonte passa uma corrente de 0,2 ampere. Agora, nós pensamos, se 0,2 ampere está descendo por aqui, fazendo, né, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes nesse nozinho, a gente percebe claramente que a gente precisa do resto de corrente passando por esse ramo de cá. Então, eu vou ter 0,3 ampere passando pelo resistor. Eu vou ter 0,3 ampere e eu sei que eu preciso que a queda de tensão sobre esse resistor seja de 3 volts. Eu preciso que essa queda de tensão aqui seja 3 volts. Então, o que eu faço para calcular a resistência desse resistor? Basta eu fazer 3 volts dividido por 0,3 ampere. Então, eu obtenho
uma resistência de 10 ohm. Então, essa fonte de corrente de 0,2 ampere em paralelo com o resistor de 10 ohm também me dá um ramo equivalente para esse circuito. Uma coisa que é importante eu mencionar aqui é que nós já usamos o teorema da substituição ao longo da nossa disciplina, sem vocês saberem que ele tinha esse nome, né? Que nós estávamos usando esse teorema. Lembra quando a gente começou a aprender a converter fontes de tensão em fontes de corrente e vice-versa? Por exemplo, se a gente quisesse resolver esse circuito aí por método dos nós, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar todas as fontes do circuito em fontes de corrente. Então, a gente ia pegar essa fonte de tensão aí de 42 volts e transformar numa fonte de corrente equivalente. Como que a gente faz isso? A gente pega, né, e divide 42 por 7, dá 6 ampere, e coloca a fonte de corrente de 6 ampere em paralelo com o resistor de 7 ohm. Quando a gente faz isso, gente, a gente acabou de aplicar o teorema da substituição. Nós substituímos esse ramo da fonte de tensão real por um ramo que tem uma fonte de corrente real. Como esses dois ramos são equivalentes, lembra que a gente sempre comentava que a tensão entre os terminais das fontes e a corrente total que entrava e saía dessas fontes era a mesma? Justamente porque nós estamos trabalhando com ramos equivalentes, usamos o teorema da substituição. E aí, todos os outros componentes que não participam aí dessa substituição, tudo permanece análogo, né? Permanece a mesma coisa, o circuito funciona de forma idêntica, tanto o circuito de cima como o circuito de baixo. A única coisa que muda nos dois circuitos são as grandezas que estão dentro da fonte, né? Tensões e correntes aqui dentro da fonte, elas se alteram. Agora, dos terminais da fonte para fora, tudo permanece idêntico. Um outro momento que nós já usamos o teorema da substituição na disciplina foi quando nós aprendemos circuitos em ponte. Lembra que se a ponte estiver equilibrada, como é esse caso aqui, ó, vamos ver se essa ponte está equilibrada? Olha só, 6 vezes 4 é 24, né? 12 vezes 2 é 24. Como R1 vezes R4 ficou igual a R2 vezes R3, essa ponte está equilibrada. Se a ponte está equilibrada, a gente sabe que a corrente que passa por esse ramo aqui do meio é zero e a tensão entre os terminais desse ramo também é zero. Aí lembra que a gente falou que a gente poderia resolver esse circuito aqui de uma maneira mais simples? Ou substituindo o ramo do meio por um circuito aberto, levando em consideração que zero de corrente passa por ele, ou substituindo o ramo do meio por um curto-circuito, levando em consideração que existe 0 volt de diferença de potencial entre essas extremidades. Então, nós substituímos o resistor R5 por ramos equivalentes, ou por um ramo aberto, ou por um ramo que tem um curto-circuito. E aí ficou mais fácil da gente poder resolver a configuração como um todo. Então, aí a gente também estava aplicando o teorema da substituição. Vou fazer aqui rapidamente um exemplo com vocês de aplicação do teorema da substituição. Então, vamos supor que nesse circuito a gente queira substituir o ramo AB por um resistor de 3 ohm em série com uma fonte de tensão. Então, olha só, no circuito original, nós temos entre os ramos AB um resistor R3 de valor 5 ohm. A gente quer substituir esse resistor de 5 ohm por um resistor de 3 ohm em série com uma fonte de tensão. Como que a gente resolve, né, um problema desse tipo? Bom, a primeira etapa é descobrir nesse circuito original qual que é o valor da tensão entre os terminais AB e o valor da corrente que passa por esse terminal. Sem saber a tensão e a corrente desses terminais, não tem como a gente fazer a substituição.
Então, nossa primeira etapa vai ser justamente isso. Então, o que eu posso fazer? Eu vou resolver o circuito da maneira mais simples possível aqui, como ele tem uma fonte só, dá pra gente encontrar a resistência equivalente dele, né? Então, eu vou precisar calcular o I' e eu vou precisar calcular o VAB. Olha só, então vou achar a resistência equivalente. O que eu fiz aqui? Eu posso somar o R2 com o R4, né? Eu posso somar 8 com 17. Eu vou ter 25 ohm, somando 8 e 17, e o 25 vai estar em paralelo com o resistor de 5 ohm. Então, fazendo o paralelo de 25 com 5, a gente chega nesse valor aqui, 4,1667 ohm. Aí, nesse circuito reduzido, a gente percebe que o 12 ficou em série com 4,1667. Então, para eu calcular agora a corrente da fonte, basta eu fazer, conforme nós estamos cansados de saber, 26 dividido por 12 mais 4,1667. Fazendo isso, nós encontramos a corrente da fonte. Passando aqui para o circuito da esquerda, a corrente da fonte aqui, que nós já descobrimos o valor, 1,6082 ampere, ela vai ser dividida entre dois ramos que estão em paralelo, né? Um pouco dela vai descer pelo resistor de 5 ohm e o resto vai descer aqui pelo 25, né? Que é o R2 em série com R4. Então, eu posso aplicar agora um divisor de corrente para poder encontrar o I', que é essa parcela da corrente que passa pelo resistor de 5 ohm. Quem que vai ser I'? Então, eu vou colocar resistor que eu não quero, 25, dividido pela soma dos dois resistores que estão em paralelo, 5 mais 25, vezes a corrente total que vai ser dividida, que é 1,6082. Então, nesse caso aqui, fazendo a conta, a gente encontra I' de 1,3402 ampere. Já que eu encontrei o I', encontrar o VAB fica fácil. O VAB é a própria tensão sobre o resistor de 5 ohm, né? Se a gente já sabe a corrente que passa por ele, quem que vai ser o VAB? VAB vai ser 5 vezes o I'. 5 vezes 1,3402, o VAB dá 6,7010 volt. Então, aí está o circuito que nós analisamos. O ramo que nós queremos substituir é o ramo AB. Acabamos de encontrar a tensão entre os terminais desse ramo e a corrente que passa por ele. Coloquei aí no cantinho, né, o I', 1,3402 e o VAB, 6,7010 volt. Agora sim, nós podemos proceder à substituição. Então, olha só. O que o exercício pediu? Ele pediu para a gente substituir, né, o resistor de 5 ohm por uma fonte de tensão em série com um resistor de 3 ohm. Então, entre os pontos A e B, eu coloquei aí a fonte de tensão em série com essa resistência. A resistência que o exercício pediu para usar é uma resistência de 3 ohm. Bom, qual que vai ser agora as grandezas, né, desse circuito? Esses dois circuitos, gente, são equivalentes, né? Agora, então, o IF, o I da fonte do circuito de cima, é claro que tem que ser igual ao IF do circuito de baixo. A corrente total que entra, né, pelo terminal A e sai pelo terminal B lá embaixo, e a tensão total entre os pontos A e B, o VAB, ele também tem que permanecer a mesma coisa do circuito original. Então, agora, o que eu posso imaginar? Como que eu vou encontrar o valor dessa fonte de tensão para que o ramo seja equivalente ao anterior? Veja bem, em cima da fonte de tensão, nós vamos ter uma tensão que eu chamei aí de V-fonte. Quando a corrente I' passa por esse ramo, passa sobre o resistor de 3 ohm, ela gera uma queda de tensão, que eu chamei de V de 3 ohm. Observando aí as flechinhas de tensão, fica claro que, se eu somar
a tensão V fonte com a tensão V de 3 ohm, eu tenho que obter a tensão total VAB, certo? Então, eu posso escrever essa expressão aí, VAB é igual a V fonte mais V do resistor de 3 ohm. Quem que é VAB? VAB eu já conheço. VAB tem que permanecer a mesma coisa, né? VAB eu conheço. VAB tem que ser 6,7010 volt. Quem que é o V fonte? O V fonte é justamente quem eu estou procurando, o valor dessa fonte que eu tenho que colocar aí para o circuito permanecer equivalente ao anterior. Quem que é o V de 3 ohm? Ora, a queda de tensão sobre o resistor de 3 ohm vai ser 3 vezes a corrente que passa por ele, que é I'. Então, substituindo aí por valores, eu coloquei aí 6,7010, vai ser igual a V fonte, mais 3 vezes o I', que é 1,3402. Fazendo essa conta, a gente encontra, então, o valor que a gente precisa para o V fonte. O V fonte tem que ser 2,6804. Então, se nós substituirmos o resistor de 5 ohm do circuito de cima por uma fonte de tensão de 2,6804 volt em série com um resistor de 3 ohm, a gente tem exatamente o mesmo circuito de cima, né? A gente tem dois ramos que são equivalentes e todas as grandezas, né, nos circuitos permanecem as mesmas. A única coisa que pode mudar é o que está dentro aqui dos terminais A e B. De fora dos terminais A e B, tudo permanece equivalente. Esse, então, é o teorema da substituição. Agora, nós passamos para a terceira parte da aula, que é compreender o teorema da reciprocidade. Vamos ler o enunciado do teorema da reciprocidade. Ele diz o seguinte: a corrente I em qualquer ramo de um circuito com uma única fonte de tensão E, localizada em outro ramo qualquer do mesmo circuito, é igual à corrente no ramo onde estava a fonte, se ela for transferida para o ramo no qual a corrente I foi originalmente medida. Eu sei que ao ler o enunciado uma primeira vez, parece bastante complicado da gente entender, mas o teorema é simples. Então, eu vou mostrar para vocês onde ele pode ser aplicado e como ele pode ser aplicado para tentar clarear, né, o conceito do teorema da reciprocidade. Então, uma primeira informação que nós devemos saber é que esse teorema apenas pode ser aplicado em circuitos que possuem uma única fonte. Se eu tiver duas ou mais fontes, eu não posso aplicar o teorema da reciprocidade, ele não vale mais. Bom, então, olha aqui, nós temos essa configuração com uma fonte de tensão apenas, e nesse circuito inteiro, vamos supor que não me interessa descobrir nenhuma outra grandeza. O que me interessa nesse caso é essa corrente I aqui, então eu quero descobrir o valor dela. O que o teorema da reciprocidade permite fazer? Ele permite trocar de lugar o ramo que está a corrente que eu quero medir com o ramo que está a fonte de tensão do circuito. Então, olha só, esse circuito aqui nós podemos chamar de circuito recíproco. Olha o que aconteceu aqui. Onde tinha a corrente que eu queria medir, essa corrente I, eu acabei colocando a fonte de tensão. Tá vendo que eu tirei a fonte de tensão do ramo que ela estava originalmente e passei ela para o ramo onde estava a corrente que eu queria medir. Por que eu coloquei essa tensão, a fonte de tensão aqui, com a polaridade para baixo? Para concordar com a polaridade original aqui da corrente. Tá vendo que a corrente aqui, originalmente, ela estava apontada para baixo? Então, eu coloquei aqui o sentido da fonte de tensão E com a polaridade para baixo também, para concordar com o sentido aí da corrente que estava anteriormente nesse ramo. E o que aconteceu com a corrente?
A corrente, ela passa agora para o ramo onde estava a fonte. Então, olha aqui, a corrente, ela veio para esse ramo onde estava antes a fonte. Tá vendo que eu coloquei a seta da polaridade da corrente agora para cima? Por que eu coloquei a seta da corrente para cima? Porque nesse ramo aqui, no circuito original, eu tinha a fonte de tensão e a polaridade dela estava para cima. Então, eu permaneço, né, colocando ela com a seta para cima, para concordar aí com o sentido original. Então, eu posso trocar a corrente que eu quero medir de lugar, né, de ramo, com a fonte que existe no circuito, tomando cuidado com as polaridades, né, para a gente não confundir os sentidos aí das polaridades depois que nós fizermos a troca de lugar dos componentes. Agora, o que eu posso fazer nesse circuito recíproco? Eu posso resolver esse circuito recíproco aqui, transformado, para encontrar essa corrente I que me interessa. Quando eu encontrar essa corrente I aqui, nesse circuito recíproco, ela vai ser a mesma corrente I do circuito original. E aí você pensa, e as outras grandezas do circuito? Elas também permanecem as mesmas? Por exemplo, vamos imaginar a tensão em cima desse resistor aqui, que eu estou destacando. Ela permanece a mesma tensão desse resistor no outro circuito? Não, não permanece. As duas configurações, elas não são equivalentes, igual nós falamos no teorema da substituição, tá? Elas não são equivalentes. A única coisa que vai permanecer a mesma num circuito e no outro é essa corrente que nós estamos procurando. As correntes, sim, permanecem as mesmas. Agora, todas as outras grandezas aí do circuito como um todo, elas não mantêm a equivalência entre esses dois circuitos. Aqui eu apresento para vocês um outro exemplo de aplicação do teorema da reciprocidade. Essa figura, essa configuração eu tirei lá do livro, do Boylestad. Então, olha só, nós temos uma fonte só no circuito e nós queremos descobrir o valor dessa corrente I, que está destacada aqui no cantinho. Bom, é importante vocês terem em mente que para aplicar o teorema da reciprocidade, a gente nunca muda de lugar resistência. Os resistores não mudam de lugar. O que a gente vai mudar de lugar? Só a fonte de tensão, né? A gente vai mudar de lugar a fonte de tensão com a corrente, né, que nós queremos mensurar. Resistência a gente não mexe. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a fonte de tensão para esse ponto aqui, para esse local. Observa que a fonte de tensão nesse local vai ter que ficar com a polaridade virada para baixo, né, para concordar com isso daqui. E a corrente, nós vamos passar a medir nesse ramo aqui, certo? Nós vamos medir a corrente nesse ramo. Vamos tirar a fonte de tensão daqui. No lugar da fonte de tensão, deixa um curto, né? Quando a gente passa ela para o outro lado. E a corrente, nós vamos medir aqui com a polaridade para cima, né? Porque a polaridade dessa fonte de tensão aqui tá para cima. Então, aqui eu vou mostrar para vocês agora como que vai ficar essa configuração. Olha só, a fonte de corrente, a corrente, né, na verdade, que a gente quer medir, veio aqui para o lugar da fonte, ficou com a polaridade para cima, para concordar com essa polaridade original, e, ao mesmo tempo, nós mudamos a fonte de tensão para esse ramo aqui, onde estava anteriormente a corrente que a gente queria medir. E a polaridade da fonte de tensão, nós colocamos para baixo, para concordar aqui com a setinha da corrente que estava aqui anteriormente. Então, dessa forma, nós temos o circuito recíproco. Se a gente calcular essa corrente I aqui no circuito original, ou se a gente calcular essa corrente I no circuito recíproco, a gente vai encontrar o mesmo resultado. Então, vocês observam que o teorema da reciprocidade é mais uma ferramenta, né, mais uma maneira que nós estamos conhecendo para poder resolver
circuitos, para poder encontrar alguma grandeza no circuito. Agora, vamos fazer alguns exemplos, né, de aplicação. Utilizando o teorema da reciprocidade, calcule a corrente I no circuito abaixo. Então, nós temos o circuito original, ele tem só uma fonte, né? Então, quer dizer que dá para aplicar o teorema da reciprocidade. Nós temos uma fonte de tensão de 18 volts e temos uma corrente de interesse que foi chamada de I. O que eu faço para poder encontrar o circuito recíproco? Vamos pensar. Vamos tirar a fonte aqui desse local que ela está, entre os terminais A e B. Ao tirar a fonte, nós deixamos um curto, né, no lugar dela. Quando nós tiramos a fonte de tensão, nós deixamos no lugar dela um curto-circuito aí entre os pontos A e B e passamos ela para o ponto onde nós queremos medir a corrente, que no caso vai ser entre os nós C e D desse circuito, né? E a corrente que nós queremos medir vai lá para o ramo onde originalmente estava a fonte de tensão. Vamos fazer o desenho ali, ó, do circuito recíproco? Olha só, a fonte de tensão de 18 volts veio para cá, entre os pontos C e D. Observa aqui que ela ficou com a polaridade para baixo, conforme a gente já esperava, né? Para concordar aqui com essa seta da corrente. Aqui, no lugar da fonte, foi feito um curto-circuito entre os pontos A e B. E a corrente que nós queremos descobrir, ela foi colocada aqui no ramo onde anteriormente estava a fonte. Aqui, a fonte estava com a polaridade para cima, então colocamos a setinha da corrente para cima aí no circuito recíproco, certo? Eu vou resolver com vocês agora, rapidamente, como esse circuito é muito simples, dá para a gente resolver rapidinho para poder encontrar a corrente I no circuito original e encontrar a corrente I no circuito recíproco, para vocês verem que dá a mesma coisa, que o teorema é válido. Então, olha só. Nesse primeiro circuito, quem que vai ser a resistência equivalente? Nós vamos ter aqui, né, olhando à direita do circuito original, nós vamos ter 1 mais 3 ohm, 4. 4 ohm vai ficar em paralelo com esse outro 4 ohm. 4 ohm em paralelo com 4 ohm dá 2. Somamos 2 com 7, 9 ohm de resistência equivalente. Qual que vai ser o I que sai da fonte? O IF aí, o I que sai da fonte, vai ser 18 dividido pela resistência equivalente, que é 9. A gente vai ter uma corrente total de 2 amperes saindo pela fonte. Quanto que vai ser a corrente I? A corrente I, ela vai se dividir entre os dois ramos de 4 ohm. Eu posso aplicar um divisor de corrente, igual eu fiz aí, ou eu posso perceber também que eu tenho 4 ohm em paralelo com 4 ohm, ou seja, essa corrente da fonte vai se dividir igualmente entre esses dois ramos. Então, eu sei que o I, né, essa corrente que passa aqui por essa parte, esse I que eu estou procurando, ele é metade da corrente da fonte, que no caso é 1 ampere. Então, acabamos de descobrir a corrente I no circuito original. Vamos pensar agora no circuito recíproco? O que nós observamos aí no circuito recíproco? No circuito recíproco, está claro aí, depois que a gente fez aqui o curto, né, entre os pontos A e B, fica claro que o resistor de 7 ohm está em paralelo com o resistor de 4 ohm. Então, nós podemos fazer o paralelo de 7 com 4, o resultado do paralelo a gente soma com 1 e com 3, né? Então, aí está. O RE que vai ser 1 mais 3, mais o paralelo entre 4 e 7. O RE que dá 6,5455. Quanto que vai ser a corrente total? A corrente total IF que sai da fonte agora vai ser 18 dividido por RE, que deu 2,75 ampere. Bom, o que vai acontecer com essa corrente IF que sai da fonte? Essa corrente IF que sai da fonte, um pouco dela vai subir aqui pelo resistor de 4 ohm e um pouco dela vai subir pelo resistor de 7 ohm.
é o tanto que sobra pelo resistor de 7 ohm que a gente quer descobrir, né? Que é o I. Então, quem que vai ser o I aplicando um divisorzinho de corrente? Resistência que eu não quero, que é 4, dividido pela soma das resistências que estão em paralelo, 4 mais 7, vezes a corrente total que vai se dividir, que no caso é 2,75. Fazendo essa conta, a gente encontra a corrente I de 1 ampere. Ou seja, obtivemos 1 ampere tanto no circuito original, como também no circuito recíproco, né? Acabamos de perceber que o teorema da reciprocidade é verdadeiro. Observa que o valor de IF, de corrente da fonte, ele é diferente. Olha aqui, no circuito original ele deu 2 ampere e no circuito transformado ele deu 2,75 ampere. Então, lembra que eu disse para vocês? A única coisa que se mantém equivalente de um circuito para o outro é justamente a corrente de interesse I. As outras grandezas não se mantêm equivalente de um circuito para o outro. Um segundo exemplo, eu peço para, utilizando o teorema da reciprocidade, calcular a corrente I nesse circuito. Então, em primeiro lugar, nós analisamos se é possível, né, aplicar o teorema da reciprocidade. Nós só temos uma fonte de tensão, então dá para trocar ela de lugar com um ramo que nós queremos descobrir a corrente, e aí a gente pode calcular essa corrente I que está sendo perguntada. Então, aí está o circuito original. Vamos desenhar o circuito recíproco. O que vai acontecer no circuito recíproco? Olha só, o circuito recíproco, nós vamos passar a fonte de corrente para esse ramo à esquerda do circuito. Como a corrente I procurada aqui no circuito original, ela tem polaridade para baixo, nós colocamos a fonte de tensão aqui de 24 volts para baixo. Agora, no lugar onde estava a fonte de tensão no circuito original, nós pegamos, deixamos um curto aqui e colocamos a corrente I que nós estamos procurando. Observe que a corrente I está no mesmo sentido de polaridade que estava a fonte aqui anteriormente. Beleza, então agora, como o exercício pediu para a gente usar o teorema da reciprocidade, eu vou resolver a configuração recíproca. Não vou encontrar aí no circuito original, eu vou encontrar aí na configuração recíproca, certo? Vamos lá, então. O que nós podemos fazer? Encontrar a resistência equivalente. Quem que vai ser a resistência equivalente nesse caso? Observa que nós temos no circuito à direita, o circuito recíproco, nós temos o resistor de 15 em paralelo com o resistor de 8 ohm. E ainda mais, nós observamos aqui que o 11 com o 7, né, que dá uma resistência equivalente de 18 ohm, o 18 também está em paralelo com o 15 e com o 8. Então, eu posso obter o paralelo de 15, 8 e 18, e o resultado do paralelo eu somo com a resistência de 8 ohm. Então, é isso que eu fiz aqui, ó, o RE, que é 8, mais o resultado do paralelo dos três. Fazendo essa conta, a gente chega a uma resistência equivalente de 12,0449 ohm. Vamos calcular o I da fonte? O I da fonte é o I aí que sai da fonte de 24 volts. O I da fonte vai ser 24 dividido pela resistência equivalente. 24 dividido por 12,0449 dá 1,9925 ampere. Essa é a corrente da fonte, é o IF. E agora, para eu poder descobrir o valor de I. Tá fácil, né, descobrir o valor de I nesse caso. Nota que a corrente I da fonte, né, a corrente que sai da fonte, ela vai ser dividida entre os três ramos que estão em paralelo aí. Então, um pouco dela vai subir aqui pelo resistor de 15 ohm, um pouco dela vai subir pelo resistor de 8 ohm,
E o restante dela vai subir aqui pelos resistores de 7 e de 11, né? Que é o equivalente aí de 18 ohm. Então, ela vai ser dividida nessas 3 parcelas. Qual parcela que me interessa? É a parcela que está subindo pelo resistor de 8 ohm. Porque a parcela que está subindo pelo resistor de 8 ohm é a própria corrente I procurada. Porém, a seta, né, da corrente I procurada tá para baixo. E a gente sabe que ao fazer esse divisor de corrente, a gente vai encontrar uma corrente para cima. Por isso que eu vou colocar que a corrente I vai ser menos por causa do sentido que foi perguntado, né, que tá para baixo. E aí eu vou aplicar o divisor de corrente entre esses 3 ramos que estão em paralelo. Se eu tenho 3 ramos em paralelo, eu não posso aplicar a forma simplificada do divisor de corrente, né? Resistor que eu não quero, dividido pela soma vezes a corrente total, é uma forma simplificada que vale apenas para o caso de 2 resistores em paralelo. Agora, como eu tenho 3 resistores em paralelo, eu apliquei a fórmula geral do divisor. Como que é a fórmula geral do divisor? É condutância, que eu quero descobrir a corrente que passa por ela, ou seja, 1 sobre a resistência que me interessa, 1 sobre 8, dividido pela soma das condutâncias que estão em paralelo, que é 1 sobre 15, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 18, vezes a corrente total, que vai ser dividida entre esses 3 ramos. Fazendo essa conta, então, a gente chega ao valor da corrente I, que é menos 1,0074. Resolvendo esse circuito recíproco, nós acabamos de encontrar a corrente I, que é a corrente que está descendo aqui pelo resistor de 8 ohm, negativa, né? E essa corrente I é igual a essa corrente I aqui no circuito original. Vamos agora ver um último exemplo de aplicação do teorema da reciprocidade, que é esse exercício número 3. Ele diz o seguinte: utilizando o teorema da reciprocidade, calcule a tensão V no circuito abaixo. Eu vou fazer esse exercício aqui com vocês para vocês poderem conhecer uma outra possibilidade de aplicação do teorema da reciprocidade. O que nós fizemos até agora? Nós estávamos trocando de lugar uma fonte de tensão com uma corrente que a gente queria calcular. Uma segunda possibilidade que nós temos é trocar de lugar uma fonte de corrente com uma tensão que nós desejamos calcular. Então, nesse circuito aqui, nós só temos uma fonte, e essa fonte é de corrente, e nós queremos encontrar o valor da tensão V. O que nós podemos fazer? Eu vou trocar de lugar agora a fonte de corrente, como eu disse, com essa tensão V. Olha só como que fica o circuito recíproco. Ele fica dessa maneira, ó. Eu peguei aqui a fonte de tensão e passei ela para ficar agora em paralelo com o resistor R4. Por quê? Onde estava V? V não era uma tensão medida em paralelo com o resistor R4? Eu não estava querendo saber a tensão sobre o resistor R4? Então, eu vou trocar de lugar, vou colocar a fonte de corrente aqui, onde estava o V anteriormente, e aí a fonte de corrente ficou em paralelo com o resistor de 18 ohm. Por que eu coloquei ela com a polaridade, com a setinha para cima aqui, a fonte de corrente? Porque a setinha da tensão no circuito original, a tensão V, estava com a setinha para cima. Então, eu coloquei a setinha aqui da fonte de corrente para cima também. Então, agora, quando eu mudo de lugar a fonte de corrente, eu deixo aberto os terminais em que ela estava anteriormente. Quando nós mudamos a fonte de tensão de lugar, a gente coloca um curto, né, no lugar que ela estava anteriormente.
Agora, não. Quando a gente muda uma fonte de corrente de lugar, a gente deixa o ramo que ela estava em aberto. A gente deixa ele aberto. E onde que eu vou medir essa tensão V que me interessa? A tensão V vai ser medida entre os terminais que ficaram abertos depois que eu tirei a fonte. A tensão V vai ser medida onde antes estava a fonte de corrente. Então, olha só, a minha tensão V eu vou medir justamente entre esses dois terminais que ficaram abertos. Observa que eu coloquei a setinha da tensão V para baixo, porque aqui anteriormente a polaridade da fonte de corrente estava para baixo. Então, agora eu coloquei a seta que indica a polaridade da tensão medida V para baixo, certo? Então, essas são as diferenças da aplicação do teorema da reciprocidade quando a gente troca de lugar uma fonte de tensão ou quando a gente troca de lugar uma fonte de corrente. Eu vou resolver agora com vocês os dois circuitos. O circuito original, vamos encontrar V aqui no circuito original, desse jeito, que está representado aí à esquerda, e vamos encontrar V também no circuito recíproco, desse jeito que está aí no circuito da direita. E vamos ver se realmente a gente encontra a mesma tensão V nos dois casos. Então, aí está o circuito original. Meu objetivo é encontrar V. Como que eu faço, gente? Aqui o circuito está bem simples, né? Está bem fácil. O que a gente percebe? A gente percebe que essa corrente que sai da fonte, a corrente de 6 amperes da fonte, ela vai ser dividida entre dois ramos, entre duas parcelas. Então, ela vai sair daqui, um pouco dela vai subir, né? O I' vai subir aqui por esse ramo, e o restante dela vai subir pelo outro ramo que está aqui em paralelo. Elas vão subir, e aqui no R1, no resistor de 21 ohm, ela volta a ser o 6 amperes, certo? Então, vamos encontrar quanto que é essa parcela I' aqui, que sobe por R2 e R4, que aí depois que a gente encontrar a I', já dá para a gente descobrir quanto que é a tensão V nesse circuito, né? Então, olha só, vou aplicar um divisorzinho de corrente aqui. Nós podemos perceber que nós temos dois ramos que estão em paralelo, né? Nós temos esse ramo aqui, que tem uma resistência equivalente de 18 mais 5, ele tem resistência equivalente de 23 ohm, e ele está em paralelo com esse outro ramo da direita. Esse outro ramo da direita, ele também tem 23 ohm, né? 16 mais 7 também é 23. Então, como os dois ramos têm o mesmo valor de resistência, e a gente nem precisava fazer o divisor, né, de corrente. A gente sabe que essa corrente de 6 amperes vai se dividir igualmente entre os dois ramos. Então, o I' acabou de dar 3 amperes. Como que eu faço para encontrar V? A tensão V não é a tensão sobre o resistor R4, não é a tensão sobre o resistor de 18 ohm? Então, basta a gente fazer V como sendo 18 vezes 3. Qual que é o detalhe? Por que eu coloquei o sinal negativo aqui? Olha só, o I', a gente não tá vendo que tá subindo aqui? Nesse ramo, o I' tá subindo. Se o I' tá subindo, qual que é o sentido da queda de tensão sobre esse resistor? O sentido da queda de tensão é para baixo. Só que o V foi perguntado para cima, por isso eu coloquei esse menos aqui, tá? Só para concordar com o sentido da tensão que foi perguntado. Então, vai ser menos 18 vezes 3. Então, o nosso V acabou de dar menos 54 volts. Bom, vamos agora resolver o circuito recíproco para ver se nós encontramos o mesmo valor para V. Então, aí está a configuração recíproca, conforme a gente já comentou, nós passamos a fonte de corrente de 6 amperes para ficar onde estava o V antes, né? Para ficar em paralelo aí com o resistor R4. Onde estava a fonte de corrente, nós deixamos aberto e vamos calcular V com a polaridade para baixo, né? Para concordar com o sentido que a fonte tinha quando ela estava ali. Para poder ajudar a gente a se situar no circuito, vamos dar nomes aí
para as extremidades que ficaram abertas, só para ajudar a gente. Então, nós temos nó que eu chamei aí ponto A e ponto B do circuito, em cima e embaixo. Gente, o que a gente pode observar claramente aqui? A e B ficaram abertos, né? O ramo aí ficou aberto. Nós podemos perceber que o resistor R1, em consequência disso, ficou aberto. Não tem como passar corrente pelo resistor R1. Com certeza, a corrente que passa aqui por ele é 0 ampere, certo? Se passa 0 ampere pelo resistor R1, é claro que não existe queda de tensão sobre ele. A diferença de potencial em cima do resistor R1 é 0. O que eu estou querendo dizer com isso? Como não tem queda de tensão sobre o resistor R1, eu posso dizer que esse nó que está abaixo dele também é A, né? Se tivesse corrente sobre R1, é claro que o nó seria diferente. Mas, por causa dessa situação específica que o circuito está aberto e não tem corrente nem tensão sobre R1, nós podemos dizer que o A também está aqui, né? Bom, vamos agora tentar entender o que acontece em termos de corrente nesse circuito. O que nós podemos observar? A corrente total da fonte é 6 ampere. Quando essa corrente de 6 amperes sai da fonte, né, ela vai passar por esse ramo aqui até chegar nesse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de um outro nome, né? Vamos chamar esse ponto de ponto C. Quando essa corrente chega no ponto C, nós sabemos que ela vai ter dois caminhos possíveis. Um pouco dela vai descer pelo resistor R4, que eu chamei de I', né? Então, o I' vai descer aqui pelo resistor R4 e depois já volta aqui para o ramo da fonte de corrente. E aqui no ponto C, a parcela restante vai subir pelo resistor R2. Então, ela vai subir aqui pelo resistor R2, eu vou chamar de I', essa outra parcela de corrente. Quando ela passar aqui por esse ponto A, é fácil a gente entender que nada de corrente vai subir pelo resistor R1, né, porque lá tá aberto. Então, ela vai continuar esse caminho aqui, e aí o I' vai descer, vai passar por R3 e também vai passar por R5. Então, o I' percorre todo esse caminho, até que chega nesse ponto aqui, e aí junta, né, com o restante ali I', e aí volta a ser 6 ampere aqui, certo? Bom, então o que nós observamos? Como o resistor R1 está aberto, gente, o resistor R2, R3 e R5, eles vão ser percorridos pela mesma corrente, ou seja, eles estão em série, né? Então, eu posso, se eu quiser simplificar esse circuito, desenhar ele simplesmente como essa fonte de corrente em paralelo com o R4, que é 18 ohm, que é esse resistor aqui, e em paralelo com a soma de R2, R3 e R5. Então, eu somei 5 mais 16 mais 7, dá o equivalente de 28 ohm. Então, nós temos a parcela I' e a parcela I'. Se eu quiser colocar aqui o nome dos nós, né, embaixo, aqui na parte de baixo, é o que nós chamamos de nó B. E esse nó aqui, que acontece a divisão das correntes nas duas parcelas, que está na parte de cima aí da fonte, é o que nós chamamos de nó C, certo? Vamos encontrar, então, I' e I'. Um divisor de corrente bem simples resolve o nosso problema, né? Então, quem que vai ser I'? Vai ser o resistor que eu não quero, que é o 28, dividido por 28 mais 18, vezes a corrente total, que é 6. Então, o I' deu 3,6522. I' é o resto, né? Nós podemos achar I' como sendo 6 menos o I', ou se quiser aplicar o divisor de corrente também, 18 dividido por 18 mais 28 vezes 6. Dá 2,3478 ampere. Bom, agora que nós encontramos I' e I', vamos voltar aqui no circuito maior para poder encontrar a tensão V. A tensão V, na verdade, é quem? É o VBA, né? A tensão entre os pontos B e A.
Como o ponto A está aqui, conforme a gente falou, né, por causa do circuito aberto, eu posso encontrar a tensão V como sendo simplesmente essa tensão aqui, né? Essa aqui é V. Tensão entre esse ponto aqui, que é o ponto A, e o ponto aqui de baixo, que é o ponto B. Essa tensão V, essa seta maior aí que eu acabei de desenhar, ela pode ser entendida como a soma das quedas de tensão sobre o resistor R4 e sobre o resistor R2. Então, observa, olha só, o I' não está descendo pelo resistor R4? Então, eu coloquei aí a flecha da tensão sobre R4 para cima. Agora, a tensão sobre o resistor R2, ela tá para baixo. Por quê? No I duas linhas, a corrente não tá para cima? Então, a seta da tensão tá para baixo. Então, como que eu posso escrever o V, que é essa tensão total que está para baixo? O V vai ser menos a tensão sobre o resistor de 18 ohm. Por que menos? Porque essa tensão aqui, ela tá com sentido oposto, né, à tensão V. Então, vai ser menos 18 vezes o I', mais 5 vezes I duas linhas. Como essa tensão aqui sobre o resistor de 5 ohm tá no mesmo sentido que o V, aí a gente coloca mais 5 vezes I duas linhas. Então, essa é a equação para encontrar a tensão V. V vai ser menos 18 vezes I', mais 5 vezes I duas linhas. Nós já conhecemos as correntes I' e I duas linhas, então basta a gente pegar e jogar valores aí. Então, V vai ser menos 18 vezes 3,6522, mais 5 vezes 2,3478. Fazendo essa conta, nós chegamos ao valor de V, que é menos 54 volt, que é o mesmo valor que nós encontramos na tela anterior, quando nós resolvemos o circuito original. Então, pelo que nós acabamos de perceber, o teorema da reciprocidade vale quando a gente tem apenas uma fonte de tensão e quer trocar ela de lugar com uma corrente que nós desejamos conhecer, ou em casos que nós temos apenas uma fonte de corrente e nós queremos trocar ela de lugar com uma tensão que nós desejamos conhecer. Para esses dois casos, nós podemos aplicar o teorema da reciprocidade. E não se esqueçam também que quando a gente muda de lugar uma fonte de tensão, no lugar que ela estava antes, a gente deixa um curto-circuito. Agora, quando a gente troca de lugar uma fonte de corrente, no lugar que ela estava antes, a gente deixa aberto, conforme a gente fez aí nos exercícios. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar com vocês a respeito dos teoremas de Millman, da substituição e da reciprocidade. Eu espero que vocês tenham compreendido. É necessário fazer exercícios para treinar esses conceitos. Então, façam os exercícios propostos e quando vocês identificarem dúvidas, por favor, entrem em contato para nós podermos esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.